Lei dos semelhantes, né? Funciona? Então vamos voltar. E aonde funciona, né? Então vamos voltar lá para a época do vestibular. Eu tinha um professor de física que ele falava assim que ele queria muito, vou denunciar a minha idade aqui, mas ele queria muito apostar com o Mike Tyson, que ele atingiria o Mike Tyson com a mesma força, com a mesma potência que o Tyson conseguisse atingi-lo, né? É claro que ele estava brincando, né? Mas estava querendo trazer assim para a prática, né? Com um exemplo que chamasse a atenção, né, dos alunos, da lei de ação e reação, né? Então é só se a gente socar uma parede, uma pedra, enfim, chutar o pé da cama, a gente sabe que dói muito, né? Por quê? Porque enfim, existe o choque e aí a força, né, vai para lá e vai para cá. Então é uma lei da natureza, né? Para toda ação existe uma reação e é proporcional e geralmente é no sentido contrário, né? Então, aonde funciona, né? Esse rudimentarmente já funciona aí na física, né? Naquilo que não tem vida, né? Teoricamente. A partir do momento que a gente já vai sair aí do reino mineral, né? Vamos dizer aí do inanimado, e a gente, né, com duas pedras se chocando, por exemplo, ou dois corpos, né, se for dois corpos celestes, enfim, trazendo mais para perto aqui. Quando a gente sai dessa parte aí sem vida e a gente começa a tratar de seres que têm vida e por não sei se é por definição, mas enfim, querem se manter vivos, né? Uma das funções de todo ser vivo é continuar vivo, né? Se multiplicar sim, mas primeiro continuar vivo. Então toda vez que a gente sofre um estímulo como ser vivo, a tentativa sempre será de se manter vivo. E dependendo do estímulo, se a gente tiver a capacidade, a potencialidade, a gente vai fazer um movimento contrário. Então, exemplo, tudo uma questão de adaptação, né? Vamos tomar como exemplo já o ser humano. Então, somos animais homeotérmicos, então a gente precisa manter uma temperatura regular, porque senão seria incompatível com a vida, né? Então, se a gente ficar num lugar muito quente, a gente pode vir a falecer. E se a gente ficar num lugar muito frio, a mesma coisa, né? Nosso organismo ele suporta uma temperatura não muito alta e não muito baixa, né? Então, um exemplo bem bobo assim, mas eu acho que fica fácil de eu explicar, se a gente tomar um banho muito frio, o nosso organismo ele faz o quê? A gente começa a tremer, né? Que é uma das maneiras da gente produzir calor. E se a gente tomar um banho muito quente, a gente sai do banho já suando, né? Porque a gente vai fazer uma vasodilatação e a gente vai começar a suar para a gente perder. Tudo bem, sogra? A gente vai fazer um esforço, a gente não, né? Porque é de maneira automática, né? Que isso acaba acontecendo, né? Pelo menos não de maneira consciente. A gente vai fazer um esforço, o nosso corpo vai fazer um esforço para perder calor, para manter a temperatura, tá? Então existe um mecanismo, né, que na homeopatia o Hahnemann ele chama de vis medicatrix natura, que é uma força natural do nosso corpo que ele tem aí para se manter vivo, que seria esqueci a palavra agora, a homeostase, tá bom? A gente tem essa característica aí de tentar sempre ficar vivo e fazer um movimento geralmente contrário ao estímulo, né, que a gente recebeu, tá bom? Tudo isso trata-se de adaptação e a gente acaba fazendo uma adaptação, se a gente for estudar um pouquinho, ela pode ser uma adaptação comportamental. Então os animais, por exemplo, muitas vezes eles migram, né, por causa das estações do ano. O homem também acaba fazendo
um pouco isso, de uma maneira às vezes exagerada. Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Eu acho essa migração para a praia, na época do calor, bem estranha, mas é porque eu sou calorento, né? Mas a gente mantém aí alguns comportamentos mais próximos aí dos animais. Então, tem comportamental, tem biológico, né? Por exemplo, a gente se adaptar a um micro-organismo novo, né? Ninguém é do mal e o outro é do bem. Somos todos, fazemos partes todos, né? Fazemos parte aí da natureza e cada um querendo sobreviver, né? Claro que pra gente que tem, né, consciência fica parecendo uma coisa bem cruel e acho que acaba até sendo um pouco, né? Mas é tudo uma questão de sobrevivência. E aí, por que eu... E aí, não, vamos continuar um pouquinho mais, que a gente está partindo bem da parte do material, né, para aquilo que é abstrato. No psiquismo, né, eu cheguei a pincelar, e por isso que eu quis trazer hoje, na semana passada, que o processo psicoterapêutico ou psicodrama, eu nunca estudei muito a fundo, né? Então posso estar falando alguma besteira, mas um psicodrama na constelação familiar, né? Também é utilizada a lei dos semelhantes, tá bom? Porque é trazido para a consciência, né? Uma dinâmica que muitas vezes não está saudável e que o indivíduo precisa trazer para a consciência para depois conseguir responder, né? Então a lei dos semelhantes, para fazer uma adaptação biológica, a gente vai pegar na homeopatia agora trazendo, né, mais para o concreto. Na homeopatia, a gente vai dar um medicamento que produza sintomas que já se comprovou pela experimentação, que pode produzir sintomas semelhantes no paciente. É claro que não pode ser de uma maneira muito intensa, porque senão, né, a gente vai só piorar produzindo sintomas parecidos. Então a gente meio que estimula o organismo a se curar, mostrando para ele, né, aquilo que ele precisa, entre aspas, fazer, qual o movimento que seria necessário ele estar fazendo e muitas vezes não está conseguindo sozinho, porque essa força, né, essa vis medicatrix natura, ela não tem uma inteligência, ela não é organizadora, né? Então a gente com o medicamento precisa organizar. A gente tem uma live, né, que a gente fala aí sobre leis de cura. Então é essa organização que a gente respeita, tá bom? Então a gente vai dar um medicamento homeopático que já foi experimentado e a gente sabe, né, já está lá compilado na matéria médica, o que ele tem a potencialidade de causar. Então a gente estimula, né, a imunidade do indivíduo no sentido correto, né? De cima para baixo, de dentro para fora, do mais grave para o menos grave, sempre priorizando aí os sintomas mais graves que podem trazer aí um risco de vida maior, tá bom?